A abordagem clássica da organização, dentro dos preceitos das teorias da administração, essencialmente representa a administração científica e a teoria clássica. Então, o modelo clássico é um modelo bastante arraigado em normas, regras, procedimentos, excesso de formalismo, né? Então, a proposta é que o ser humano, ele, de certa forma, não é observado como ser social, ele simplesmente faz parte, né, do sistema burocrático, faz parte da estrutura organizacional, e aí as relações sociais e psicológicas são esquecidas. De modo diferenciado, o modelo humanístico, ele representa uma orientação mais voltada ao ser humano, aos fatores sociais e psicológicos, né, e aí a gestão de pessoas. Portanto, o modelo humanístico é um modelo que se preocupa e se fundamenta na gestão de pessoas, no bom relacionamento, né, no conceito do homem social. Portanto, o modelo clássico, ele apresenta, né, uma ênfase notadamente voltada para a tarefa e para a tecnologia, fundamentado na base da estrutura organizacional, nas relações clássicas de autoridade e responsabilidade, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Busca da eficiência pelo método de racionalização do trabalho, né, e aí a gente está conceituando, né, e dando exemplo dos trabalhos, dos primórdios do trabalho da administração na administração científica, é o que nós chamamos de Taylorismo, né, o modelo da administração científica, o modelo taylorista, né, a ideia da preocupação específica do conteúdo do cargo na descrição, né, e às vezes na descrição bastante rotinizada desse cargo, baseado em ordens e imposições, né. O trabalho é associado, né, à ideia de execução e obediência. Aqui nós temos o conceito do homo economicus. O conceito do homo economicus é um conceito voltado para que o ser humano ele não tenha uma representatividade psicológica ou social. O homo economicus representa para, principalmente, né, o empregador, como um instrumento de trabalho, né, como um periférico de uma máquina, por exemplo. Então, ele é um ocupante do cargo, não é um ser social. A ideia é que as recompensas são nitidamente ou apenas salariais e materiais. Ao passo que o modelo humanístico, nós estamos falando de pessoas, de grupos, né, de relações informais, e nós estamos trabalhando essencialmente os fatores sociais e psicológicos, aqui no caso, né, a dinâmica do grupo. Busca da eficiência pela satisfação e interação das pessoas, né, e aqui a gente está falando, né, de grupos, equipes, preocupação com o contexto do cargo, não só com o conteúdo do cargo, né, porque, na realidade, né, nós também, como seres sociais, nos preocupamos, por exemplo, né, com o clima organizacional, com a atmosfera psicológica, isso é muito importante. É baseado nas relações de comunicação, a tomada de decisão, né, é uma tomada de decisão eventualmente em grupo e mais democrática. Aqui nós teríamos o conceito do homem social, né, do ser social e psicológico, e também observamos que as recompensas não são só materiais. É a ideia de que nós podemos recompensar o indivíduo, né, não somente, né, com o dinheiro. E aí a gente tem a ideia de recompensas, inclusive não financeiras. Então, dentro da organização, esse modelo humanístico, ele é, vamos dizer assim, né, uma oposição em relação ao modelo clássico. É lógico que as organizações precisam estabelecer um equilíbrio, né, entre essas duas modalidades, né, de avaliação de modelos de desenhos de cargos, o que, de certa forma, nos conduz para a seguinte situação. A proposta contemporânea, né, é trabalharmos o conceito do que nós identificamos como o modelo contingencial para o desenho de cargos. Esse modelo, né, como nos diz, ele é baseado na contingência, né, ou é baseado
né, na situação. Dependendo da circunstância, dependendo da situação, né, nós temos, né, uma orientação para dinamizar a ideia das tarefas e atividades dos indivíduos. Então, o modelo contingencial, ele não se baseia na estabilidade e permanência dos objetivos e processos organizacionais, ele é dinâmico, ele é situacional, baseando-se na mudança e na revisão do cargo em decorrência das mudanças organizacionais e também do desenvolvimento pessoal. Então, portanto, né, nós temos a ideia, né, o pressuposto de que as organizações mudam, as organizações estão em constante mudança, né, e aí a ideia das mudanças organizacionais, a ideia do desenvolvimento das pessoas, não só do desenvolvimento da organização, mas também no desenvolvimento humano. Portanto, né, as mudanças de cargo, nesse caso, são bem-vindas. Essas mudanças de cargo, sendo bem-vindas, não é isso? Podem estabelecer o que nós chamamos, né, de um trabalho de mudança horizontal e vertical, é o que nós chamamos de enriquecimento horizontal e enriquecimento vertical. A ideia é que o ocupante do cargo, ele pode, então, ter uma mobilidade horizontal ou vertical. A ideia da mobilidade horizontal representa, né, dar atividades da mesma complexidade, do mesmo nível técnico, porém, atividades diferenciadas, justamente para eliminar a rotina do indivíduo, né? Então, quando nós temos um enriquecimento horizontal, nós temos uma determinada atividade, né, e a supervisão ou a chefia dá a oportunidade do ocupante do cargo desenvolver outras atividades, não é isso? E normalmente com o mesmo nível de complexidade, mas, porém, né, essas atividades sendo diferenciadas, diminui, né, a rotina e o trabalho se torna menos enfadonho. Agora, quando nós temos a mobilidade que nós chamamos de enriquecimento vertical, o enriquecimento vertical representa novas atribuições, mas, né, com níveis de complexidade diferentes. Então, a dinâmica do enriquecimento vertical é diferenciada a partir do momento, né, que a chefia ou a supervisão estabelece, né, novos níveis de complexidade das tarefas, né, e aí, né, vai exigir, né, um conhecimento maior do indivíduo, não é isso? E, de repente, um desafio maior em relação, né, a essas novas atividades. Né, e é o que nós chamamos, né, dentro da área especificamente desse modelo, nós chamamos de job enrichment, né, ou enriquecimento do trabalho. A ideia do enriquecimento horizontal, né, é chamado de job enlargement. Então, job enrichment está associado ao enriquecimento vertical e o job enlargement associado ao enriquecimento horizontal. Bom, então, a ideia de cargos é muito importante dentro das organizações. E aí, né, vale a pena nós discutirmos as principais dimensões no desenho de cargos, segundo a abordagem contingencial. Muito bom. Podemos elencar, nesse quadro, né, a ideia, né, das principais dimensões contingenciais do modelo de cargos. Começamos, inicialmente, né, com a variedade. Então, a ideia da variedade, ela está associada, obviamente, né, à variedade do trabalho, considerando baixo grau de variedade ou alto grau de variedade. Então, a ideia, por exemplo, né, de um cargo que possua baixo grau de variedade. Um trabalho, por exemplo, sequencial, uniforme, não é isso? Chato, monótono, repetitivo.
as operações, equipamentos e habilidades são sempre os mesmos, sem qualquer mudança ou variação. Né? Um trabalho mecânico e rotineiro. Agora, né, um cargo que tenha, né, um conjunto de atividades, né, ou tarefas com alto grau de variedade, apresenta então um trabalho variado e diversificado. As operações são diferentes, os equipamentos e habilidades são variados. Diversidade e desafio, onde a pessoa executa várias atividades diferentes e inovadoras. Bom, né, o nosso cargo, a gente pode estabelecer um cargo com muita autonomia ou pouca autonomia. Né? Um trabalho, um cargo, né, que tenha baixo grau de autonomia, o trabalho é rigidamente programado, né, com local e equipamentos definitivos, né, os métodos são pré-estabelecidos. O chefe vai determinar o que, quando, onde e como fazer, né, a atividade que você está executando. Ao passo, né, que quando nós temos um alto grau de autonomia, nós temos liberdade para planejar e programar o nosso trabalho, escolher, né, as nossas tecnologias e equipamentos. O ocupante do cargo pode desenvolver e planejar o seu trabalho, escolher o local, o método. Normalmente, o que vai interessar nesse caso aqui, né, seriam os resultados. O significado das tarefas, né, é um elemento também muito importante, né, que, de certa forma, influencia substancialmente o conteúdo do cargo. Quando nós temos, né, um baixo grau do significado das tarefas, significa que o ocupante do cargo ele tem desconhecimento do impacto, né, e das relações de interdependência das tarefas com outras tarefas na empresa. Existe uma visão estreita, uma visão setorial, confinada, né, e isolada, né, sem ter o que nós chamamos, né, de uma visão sistêmica, de uma visão de interdependência. Né? O que eu faço na organização e como isso contribui e repercute. Né? Então essa é a pergunta. Quando nós temos um trabalho, né, com um significado alto, né, nós temos o conhecimento amplo da atividade e a repercussão do trabalho sobre os demais, né, atividades, né, ou os demais participantes da nossa organização. Nós temos uma visão bastante abrangente, inclusive das relações de causa, efeito e consequências, e, obviamente, da sua interdependência. A identidade com as tarefas também é muito importante, né? Porque quando você se identifica com o trabalho, né, e quando você, de certa forma, né, entende, né, a importância, o significado, mas também se identifica com as tarefas, né, isso vai fazer com que você tenha, obviamente, um desempenho diferenciado. Portanto, a ideia de identidade com as tarefas é